Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio a gente poder compartilhar a palavra do Senhor toda semana, né? Agora 3 vezes por semana, segunda, sábado e também de sábado, na madrugada do sábado para domingo, a reprise, né? O programa de segunda-feira ou programa de sábado. Então, meu amado, quando nós podemos entrar aí no teu estabelecimento comercial, na tua casa, você também que nos acompanha pelas redes sociais, nossa TVzinha, né? TV Aviva as Nações no YouTube. Você pode acessar e acompanhar também algum programa que você não assistiu, tanto comigo como a apóstola Cristiane, minha esposa. Eu creio que você vai ser ricamente abençoado, porque o compromisso nosso da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações é trazer a palavra de Deus simples, pura do jeito que ela é, sem envenenamento, quantas coisas nós ouvimos por aí hoje, mas é uma palavra bem simples, aquilo que o Senhor ensinou para nós. A palavra de Deus ela é muito simples, né? O homem que complica, na época de Jesus também, tinha ali os escribas, os fariseus, tentando complicar a simplicidade de Jesus, como ele estava no meio ali do povão, como que ele tratava, como que ele conversava, como que ele discipulava. Então ele era muito questionado por isso, né? Porque a religiosidade em si leva um homem, na realidade, para longe de Deus, né? A religiosidade, quando eu digo aquela mistura, né, que nós encontramos principalmente de tempo para cá, uma mistura assim que você não sabe quem é, como que é. Então não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou um evangelho bem simples, esteve no meio do povão, tá? Assim, o povão entendendo. Então a palavra de Deus é o livro mais simples de nós entendermos, desde que você não esteja aí sendo envenenado, com a mente envenenada por uma teologia, muitas vezes, que quer complicar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é bem simples. Se ela não fosse simples, ela não seria liberada a todos os povos, línguas, raças e nações, tá bom? Então é o compromisso nosso da Igreja Evangélica, Avivamento para as Nações. Você que tem aí assistido o programa, você pode estar divulgando também para outros amigos seus, aquelas pessoas que não têm Jesus. Uma maneira de nós, né, alcançarmos essas pessoas através do programa de televisão. Você pode estar divulgando aí, né, por exemplo, em orfanato, né, quantas pessoas estão ali abandonadas no orfanato, no asilo, e eu creio que eles podem também estar aí ouvindo a nossa programação. Imagina uma pessoa no asilo, né, sem esperança ali, praticamente abandonada pela família, essa pessoa que cuidou dessa família durante a vida toda agora está aí num asilo e, quer dizer, na realidade, esperando a vida terminar, né? Agora, qual a perspectiva dessa pessoa para o futuro? Será que o cemitério acaba a vida da pessoa? Claro que não. A palavra de Deus diz que se nós esperarmos em Jesus só nessa vida, nós somos os mais miseráveis que todos os homens. Então, principalmente na outra vida. Claro que nós estamos aqui, nós precisamos ter a bênção de Deus aqui na terra, de proteção, de livramento, mas a palavra do Senhor existe dezenas e centenas de promessas para a vida pós a morte. Então, por exemplo, uma pessoa que está aí no final da sua vida, e a gente fica imaginando, né? A pessoa olha para trás, puxa vida, eu já tenho aí os meus 60 anos, 70 anos, passou rapidamente, qual a perspectiva de quantos anos eu terei pela frente, né? Claro que a perspectiva não é de 60 anos, de 70 anos que você já viveu, e ele olha e fala, puxa vida, será que eu tenho mais 10 anos de vida? Será que eu tenho mais 15 anos de vida? Claro que o nosso corpo também não é o mesmo corpo, mesmo que você cuidou bem do seu corpo, não é o mesmo corpo,
Então tudo isso, imagina o que passa na mente de uma pessoa idosa e às vezes no asilo. Tá? Então quando a pessoa, por exemplo, ela ouve a palavra de Deus, vê que tem uma esperança, tá, para a vida, por exemplo, após a morte, e a esperança que nós temos na palavra de Deus são esperanças assim maravilhosas, totalmente fora daquilo que nós vemos aqui na terra, né? Porque na realidade, por mais que você tenha uma vida confortável aqui na terra, uma vida com abundância, igual a palavra de Deus diz, que aquele que tem Jesus veio para trazer vida em abundância, nós convivemos, né, com doença, nós convivemos com tristeza, nós convivemos com choro, nós convivemos com decepção, nós convivemos com traições. Claro que nós passamos por isso, e nós não vemos isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos aí, não somente no livro de Apocalipse, mas em vários livros da Bíblia, como que é, por exemplo, a nossa cidade, aonde nós vamos morar, logo após a nossa partida aqui da terra, né? Até o nome da cidade tem, a Nova Jerusalém, tem até as características da cidade, como que ela é feita, é coisa assim tremenda, assim, é algo assim que eu creio que aqui no planeta Terra não tem algo tão precioso, tão maravilhoso, daquilo que nós vamos encontrar pela frente. Agora, uma pessoa que não tem Jesus, que viveu na religiosidade, ela está longe disso. Ela acha que, por exemplo, a vida dela é aqui na Terra, que acaba tudo. E nós não podemos entrar na eternidade com a perspectiva, eu fui bom, eu fui uma pessoa maravilhosa. A Bíblia não trabalha com essa perspectiva. A Bíblia trabalha que Jesus é o caminho e ninguém irá ao Pai senão por Ele. Mesmo que você, né, tua mente fala que você é uma pessoa boa, ou as pessoas falam que você é uma pessoa maravilhosa, nós precisamos ver o que a Bíblia fala a nosso respeito. Tá? Isso que é importante, porque nós vamos ser julgados pela palavra, não é por aquilo que as pessoas falam, que as pessoas acham, ou por aquilo que a minha mente fala. Nós vamos ser julgados pela palavra. Então ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, amado, você pode, né, uma forma de nós estarmos levando, né, então, a palavra do Senhor. Então divulgue. Você que tem parentes, né, eu creio que toda semana, né, toda segunda-feira, a pessoa não pode assistir o programa na segunda-feira. Nós temos o nosso programa também aos sábados, é uma palavra de Deus, simples, tá? Levando as pessoas a ter uma vida com o Senhor. Tá bom, meu amado? Então, eu gostaria que você nos ajudasse aí, tá bom? Você vai assistir agora sobre as nossas redes sociais, como você pode acessar, né, o nosso Face, Trabalho de Jovem, a Viva Jovem, também como você pode entrar em contato conosco, e logo em seguida nós vamos voltar para falar aí da parábola das 10 virgens, tá bom? Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glória a Deus. Então você acompanhou aí nosso trabalho, né? Você pode acessar através das redes sociais, o nosso Face, e também, né, acompanhar a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Temos a nossa TV, né? TV da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações no YouTube. Então você esteja aí livre para seguir nosso trabalho, né? Ver o conteúdo do nosso trabalho, como que ele é feito. Nós temos aí muitos missionários levando a palavra do Senhor em várias cidades aqui da grande São Paulo, e também no sul de Minas e sudoeste de Minas. Então você pode nos acompanhar, tá bom, meu amado? Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Então, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Nós vamos dividir esse programa, né? Então você que está acompanhando aí, nosso programa
sábado, nós vamos estar dividindo, né, em 2 programas, tá? Nós vamos estar falando primeiro sobre aquelas insensatas, as virgens insensatas, depois aquelas prudentes, tá bom, meu amado? Gostaria de ler com você. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Então veja bem, quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando nós fazemos o estudo escatológico da palavra de Deus, estudo com relação aos finais do tempo, nós vamos, não somente aqui, mas nós vamos encontrar em outras partes da palavra do Senhor. Você vai encontrar algumas, por exemplo, no livro de Daniel, você vai encontrar também algumas cartas de Paulo, que ele fala muito sobre, por exemplo, os finais do tempo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele fala também, né, por exemplo, procedimento da igreja. Quando nós lemos as igrejas em Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, as 7 igrejas, que nós entendemos ali, né, por exemplo, o período da igreja aqui na terra. Nós vemos, por exemplo, o período a qual nós estamos hoje, a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja sem aquela responsabilidade, aquela fidelidade para com o Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos formando pessoas assim, totalmente fora do contexto da palavra, pessoas que não têm vida com o Senhor, pessoas realmente frias, né, ou mornas, pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com o Senhor Jesus Cristo, são simplesmente religiosos, frequentadores de igreja. Então nós vemos isso em várias cartas de Paulo, nós vemos também, por exemplo, Judas falando, nós vemos Pedro também exortando a igreja, para que a igreja seja uma igreja verdadeiramente atuante, né? Igreja, eu e você, cada um de nós, sermos verdadeiramente filhos do Senhor e comprometidos com a obra do Senhor. Então, na realidade, na parábola aqui das 10 virgens, virgem, meu modo de entender a palavra, não somente aqui, mas baseado naquilo que a gente estuda da palavra do Senhor com relação à escatologia, está se referindo à igreja. Quando nós temos, por exemplo, Paulo falando no livro de Efésios, com relação, por exemplo, o esposo e a esposa, ele mostra, né, por exemplo, o compromisso do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Ele mostra ali, por exemplo, ele faz ali uma analogia do que deve ser, né, um relacionamento entre um homem e uma mulher, e comparando a igreja. Então, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando eu digo a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus, não é aqueles que admiram Jesus, não é aqueles que conhecem a história de Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, aqueles que verdadeiramente entregaram a vida para Jesus e vivem para Ele, abandonaram a sua vida errada, a sua vida do sistema maligno, perverso, e hoje verdadeiramente vive com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja que eu estou falando. Bom, essa igreja que eu estou falando. Então essa igreja ela é considerada como noiva. Quando você estuda, por exemplo, o livro de Apocalipse, fala sobre a noiva. Então a noiva com as vestes brancas, a noiva tem uma preparação muito grande para encontrar com o noivo. Quem é o noivo? O Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala da virgem, é a noiva virgem que vai para o casamento, encontrar com o noivo. Então, comparando tudo isso que nós vemos em outros lugares da Bíblia, a igreja, a noiva, a virgem, aqui é bem claro, o Senhor Jesus Cristo dizendo essa parábola. Aí você fala, não, mas uma parábola é uma história que ele quis dizer alguma coisa, mas é uma história real. Para mim, uma história real. Claro que ele mostra, né, através de uma comparação, a realidade, a profundidade. Eu não gosto quando pessoas dizem que parábola é uma historinha.
Quer dizer, Jesus não veio aqui para ficar contando historinha. Jesus, o ministério dele aqui foi tão curto, que ele não veio aqui para contar historinha, para ficar contando historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Do lobo mau, que parece, alguns teólogos comparam isso aqui com uma historinha de o Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, aquelas histórias, né, que contava para nós antigamente, quando nós estávamos estudando, e conta para os nossos filhos hoje, né? Quer dizer, isso aqui não é uma historinha de brincadeira, isso aqui é uma grande realidade. E outra também, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. Será que Jesus contou uma historinha ali brincando com os discípulos dele? Aquilo ali é uma profundidade muito grande, né? Muito grande. Então entendamos isso, que é uma forma de Satanás nos enganar, né? Porque ele tem mantido, por exemplo, crente hoje dentro da igreja que não tem compromisso nenhum. Ele tem compromisso com a vida dele, tem compromisso com as coisas dele, vai à igreja esporadicamente, quando pode, quando dá tempo, quando sobra tempo. E esse tipo de pessoa, a Bíblia não aceita, por exemplo, como um verdadeiro servo, porque para eu ter Jesus, eu tenho que ter uma vida de renúncia, não é fazer aquilo que eu quero. Né? As pessoas que querem, por exemplo, seguir Jesus, certa vez um homem, Senhor, eu quero te seguir. Ele diz, olha, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Ou seja, tirando todo aquele compromisso, se eu ter Jesus agora, eu vou ter tudo, e agora eu vou ser curado a qualquer momento, eu não vou ter problema nenhum. Claro que vai ter problema, meu amado, claro que vai ter problema. Você pode ter uma vida próspera? Pode, mas você vai ter problema. Você pode ter uma vida, por exemplo, saudável? Claro, mas eu não sei até quando. Nós estamos num mundo contaminado, nós estamos num mundo onde nós somos traídos, onde nós somos caluniados, onde nós somos difamados. Nós estamos num mundo cruel, infelizmente. Você pode ter uma vida abundante? Pode, mas claro que você vai ter problema. Agora, como você tem preparado essa vida? Como? Aqui fala, por exemplo, de 10. Diz que 5 eram imprudentes, eram insensatas. Ou seja, sabe aquele tipo de crente que ele vai à igreja, mas não tem compromisso nenhum, né? Se tornou um religioso, igual era antes. Aos domingos, quando pode, quando o passeio, né, deixa, quando os amigos deixam, quando a família deixa, não é assim? Olha, hoje, puxa vida, eu não posso ir à igreja, que eu vou receber aqui minha família, vou receber meus amigos e tal. Então, é um tipo de religioso. Para mim, esse tipo de gente não tem compromisso nenhum com o Senhor. Nenhum. Pode ser que um dia desse, essa pessoa venha mudar. Se está ali na igreja, ela pode mudar a qualquer momento. Então, dentro da palavra do Senhor, o Senhor trata essas pessoas como pessoas insensatas. O que é o óleo aqui que ele está dizendo? O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, pegando a época, daquela época, por exemplo, por uma vasilha, né, poder clarear, a gente usava muito antigamente lamparina para clarear. A gente não tinha energia elétrica, a gente pegava aquela lamparina, colocava ali óleo. Muitas pessoas colocavam querosene, né, que na realidade deixava a casa ali toda escura, e o nariz também, né, era uma coisa cruel. Mas muitos, naquela época, Jesus usava o óleo. O óleo também, ele fazia com que aquele ambiente, colocava naquele pavio, aquele pavio colocava fogo, e através daquilo ali, mantinha aquele ambiente claro. Quando faltava o óleo, a luz apagava. Então, praticamente, tinha que abastecer todo dia. À medida, por exemplo, que ia aquela luz, ficava, por exemplo, a noite toda acesa, claro que pela manhã tinha que abastecer aquilo ali, porque quando fosse usar aquela luz, não poderia ter, claro, não ia pegar fogo, porque faltava o óleo. Então ele pegava as coisas, por exemplo, usadas na época, para nós entendermos a profundidade do mundo espiritual, para facilitar. Aí sim eu entendo como parábola. Agora dizer que a parábola é simplesmente uma historinha, que ele não tinha nada para fazer, vamos contar uma historinha, não. Aqui é uma profundidade muito grande. Nós temos várias parábolas da palavra do Senhor,
tá? Que mostra, na realidade, é algo que nós temos que ter um compromisso mais sério com o Senhor. Então aqui mostra, por exemplo, 5 dessas daqui, insensatas. Agora, o que me chama a atenção nessa parábola, por exemplo, virgem, ou seja, elas estavam se preparando para encontrar com o noivo. Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que crê no arrebatamento do Senhor, o que é o arrebatamento? É o encontro da noiva com o noivo. Jesus, o noivo e a noiva. Aquele momento que vai ter, por exemplo, uma grande festa no céu, chamado Bodas do Cordeiro. Vai ter ali 7 anos de festa, porque de acordo com o casamento judaico de antigamente, né, alguns comemoram até hoje, era 7 dias, a festa do casamento, 7 dias. Então nós teremos 7 anos, num grande acontecimento no céu, onde a igreja estará juntamente com o noivo. Mas diz aqui que quando o noivo vem, 5 delas ficaram, quer dizer, a metade. Por aquilo que nós entendemos por essa palavra, por exemplo, se Jesus volta agora, nesse momento, volta essa semana, por aquilo que ele fala, 50% fica e 50% sobe. Porque, se comparando, por exemplo, 10, 5 insensata e 5 prudente, então você que está vivendo um evangelho de brincadeira, um evangelho assim de comodismo, um evangelho que se tornou, vai lá, hoje tem a campanha tal, eu vou fazer essa campanha que eu preciso disso. Quer dizer, quando você é cobrado para fazer algo, quando você é desafiado para fazer algo, você corre. Não é? Quer dizer, você não tem óleo, porque a pessoa que tem óleo, ela mantém o ambiente onde ela está, ela mantém acesa aquele ambiente. Tem fogo e tem claridade ali. Porque esse óleo, ele fazia com que aquele ambiente, precisava acender aquele pavio, que estava dentro de um candeeiro, ele tinha o fogo e tinha também a claridade. Agora eu pergunto para você, você tem isso? Você tem? O que você tem feito para Jesus? Eu não estou perguntando o que Jesus tem feito para você. O que você tem feito para Jesus? Talvez você não tenha nem testemunho para contar, porque Jesus não está fazendo algo para você, Quer dizer, fazer Ele faz a todo momento, nós estamos vivos. Já é um grande milagre. Nós vivemos num planeta totalmente perverso, é bomba estourando para todo lado, é veneno para todo lado, é gente doida para todo lado. Pelo fato de nós estarmos vivos já é um grande milagre. Porque a possibilidade de nós, por exemplo, morrermos é bem mais alta do que viver. Você sai, por exemplo, no trânsito, está cheio de assassino no trânsito, gente doido dirigindo, você vai à estrada, gente doido dirigindo, você vê gente louca para todo lado. Então, a possibilidade de nós, por exemplo, partirmos daqui é bem maior do que daquela de nós estarmos aqui. Então, pelo fato de nós estarmos vivendo, já é um grande milagre. Significa que o Senhor está cuidando de nós. Agora eu pergunto para você, o que você tem feito para Jesus? A pessoa que tem óleo, porque o óleo, ele vai acabando, e eu tenho que repor aquilo. O óleo é o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. Cada um de nós temos que ver. Eu não posso pegar emprestado o óleo do meu irmão. Daqui a gente vê claro nesse texto. No próximo programa nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Eu não posso pegar emprestado. Agora, o que você tem feito para Jesus? O que você tem feito? Ou se você tem feito, parece que está fazendo muito. Por mais que nós fazemos para o Senhor, é pouco, por aquilo que Ele fez por nós. Ele deu a vida por nós. E o verdadeiro servo de Deus, ele dá a sua vida pelo Senhor. Recíproco, aliança. Então pense bem essa semana, meu amado. Você que tem levado um evangelho de brincadeira, um evangelho assim,
sem compromisso, muda de igreja, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Por que você não muda de vida? A partir do momento que você começa a mudar de vida, você não vai mudar de igreja. Você vai ser uma bênção naquela igreja e vai ser usado pelo Senhor ali. Pense nisso, meu irmão, durante essa semana. E no próximo programa nós vamos continuar. Quero orar por você, para que você tome uma posição essa semana. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino do céu é semelhante a 10 virgens. 5 delas loucas e 5 prudentes. E daí, Lea? Esquecemos o óleo para as nossas lâmpadas, mas não tem importância. Não sei por que você nos fez trazê-las em pleno dia, Lia. Nós não precisamos delas em pleno dia. Eu já lhe disse, às vezes o noivo só chega bem tarde. Às vezes. Ah, você se preocupa demais, Lea. Vai acabar tudo bem. Nós partiremos para o casamento ao pôr do sol. Pôr do sol? É um pouco tarde, não é? Quero garantir que todos tenham a chance de chegar até lá. Ei, não precisa se preocupar com isso, Judá. A cidade inteira está esperando para assistir esse casamento. Será que nos desencontramos? Como seria possível? Estivemos aqui o dia todo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou descansar. Acorde-nos quando ele chegar, Lea. O mestre Judá chegou! Mestre Judá chegou! Façam fila para a festa do casamento! O mestre Judá chegou! Façam fila para a festa do casamento! O mestre Judá chegou! Façam fila! Veja! Ele chegou! Mestre Judá chegou! Façam fila para a festa do casamento! Mestre Judá chegou! Façam fila para o casamento! Mestre Judá chegou! Mestre Judá chegou! Façam fila! Façam fila para o casamento! Mestre Judá chegou! Façam fila para a festa do casamento! Façam fila para a festa do casamento! Mestre Judá chegou! Mestre Judá chegou! Façam fila para a festa do casamento! Façam fila para a festa do casamento! Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Nós sabemos que a Tua palavra não brinca, a Tua palavra ela é bem clara. E nós, ó Deus querido e poderoso, cremos que verdadeiramente aqueles que se entregam a Ti, meu Pai, esses são prudentes, Senhor. A palavra mostra isso não somente aqui, mas em vários lugares, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus querido, que essa vida possa fazer uma diferença, Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado.